Bom, pessoal, continuando para vocês aqui, segunda aula, pressupostos, ainda dentro do módulo 1, tá? O que são os pressupostos? Os pressupostos são formas de pensar que vocês vão ter que estar sempre se atentando e vocês vão ter que estar incorporando essas maneiras de pensar, a sua própria forma de pensar e o seu comportamento, tá? Então, tudo quando vocês forem fazer relacionado à PNL e uma dica relacionada à vida de vocês também, utilizem esses pressupostos, porque eles foram criados, não foi à toa, tá? Foi muito trabalho, foi muita coisa, foi muito estudo para poder criar isso e gerar tanto um processo de melhora nas pessoas, como um processo interno de melhora. Por quê? Porque a PNL também nada mais é do que a arte de mudar as pessoas mudando a si mesmo, ok? Primeiro pressuposto, o mapa não é território, que basicamente o que significa isso? A sua percepção da realidade não necessariamente condiz com a realidade, tá? Muito explicado, bem resumido, é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários que eu faço um vídeo específico para poder responder qualquer dúvida de vocês, ok? Pessoas orientam-se pelos seus mapas internos e pelo seu modelo de mundo, e não pelo próprio mundo. O que isso quer dizer? Basicamente, isso quer dizer que todas as pessoas têm o seu próprio modelo de mundo, a sua própria percepção da realidade, e as pessoas vão tomar as suas decisões de acordo com a própria percepção da realidade, tá? E não necessariamente pela realidade em si. Então, se no primeiro pressuposto a gente está dizendo que a sua percepção da realidade não necessariamente condiz com a realidade, no segundo pressuposto a gente diz que todas as pessoas tomam as suas decisões pela sua própria percepção da realidade, não necessariamente pela realidade, tá? Todo comportamento é potencialmente comunicação, tá? Se tudo que você faz, você está comunicando algo. Se você cruza os braços, você está comunicando alguma coisa. Se você fala que está bem, vira a cara e ignora a pessoa, você também está comunicando algo, tá? Então, tudo que você faz, sem o advento da fala, também é uma comunicação. Então, todo comportamento é potencialmente uma comunicação, tá? Mente e corpo são parte do mesmo sistema cibernético. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mente influencia o corpo e corpo influencia a mente. Tudo que acontece na sua mente replica em um comportamento, tudo que acontece no externo e tem um comportamento replica na sua mente, tá? Próximo. As pessoas têm, ou potencialmente têm, todos os recursos de que precisam para agir eficazmente. O que isso quer dizer? Você, se você tem um desejo, se você tem uma vontade, se você trabalha em algo, todos os recursos que você precisa para estar trabalhando nesse algo, para estar realizando o seu sonho, esses recursos estão dentro de vocês, tá? Basicamente, a gente só precisa iniciar, trazer esses recursos à tona, ok? Não necessariamente você tem que aprender algo. Esses recursos, a gente fala não necessariamente de conhecimento adquirido, mas de recursos pessoais, de inteligência emocional, tá? Então, se você deseja algo, o seu cérebro ele tem uma capacidade muito interessante que você não consegue sonhar algo, você não consegue desejar algo que o seu inconsciente não tem a certeza de que você consegue realizar. Legal, né? Então, tendo isso em vista, tendo isso em mente, tudo o que você deseja realizar, você tem total potencial para isso. Basta que você encontre esse potencial e lapide esse potencial, certo? As pessoas fazem as melhores escolhas que se apresentam a elas, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que você vai decidir por algo, toda vez que você vai fazer alguma escolha em alguma situação, em alguma coisa, você sempre vai escolher a melhor opção possível. O nosso cérebro ele tem um mecanismo inconsciente muito interessante que a gente nunca decide ativamente algo que nos prejudique, tá? Então, no momento em que você toma aquela decisão, o seu cérebro analisou todas as variáveis possíveis daquela situação e naquele momento você tomou uma determinada decisão que o seu cérebro entendeu
que era a melhor situação, a melhor decisão naquele momento. Mesmo que 5 segundos depois uma nova informação seja colocada na situação, no contexto, e você veja, putz, podia ter tomado outra decisão. Exemplo, você está numa rua escura, você vê que você está sendo seguido, né? Você acredita que você está sendo seguido, e você, ao invés de continuar reto, né, você tentando desviar a pessoa, da pessoa, você vira para a direita num local um pouco mais escuro. E quando você vira para a direita e dá mais 2 passos, você vê uma cena um pouco insólita, um crime, um assalto acontecendo naquele beco, né? E você olha para trás e você vê aquela pessoa passando direto, e essa pessoa não ia fazer nada com você, ela simplesmente estava seguindo o caminho dela, né? Então, no momento onde você tomou a decisão de virar no beco, o seu cérebro entendeu, dado o contexto, que aquela decisão era a melhor decisão possível. Porém, quando você se deparou com novas informações, você viu que aquela decisão não foi tão assertiva, tá? Porém, no momento em que você toma a decisão, foi sim a melhor decisão. Então, sempre, as pessoas vão tomar uma decisão que é a melhor decisão possível, dado aquele contexto atual, ok? Escolha é melhor do que nenhuma escolha. O que é escolha para PNL? Se você tem que tomar uma decisão e você tem uma única opção, não é escolha, é imposição. Se você tem 2 opções, também não é escolha, é dilema, preto ou branco, quente ou frio, dentro ou fora, tá? E se você tem 3 opções, aí sim você tem uma escolha. Então, para a PNL, para você ter algo que é considerado escolha para a PNL, você tem que ter no mínimo 3 opções. Então, quando aqui diz escolha é melhor do que nenhuma escolha, está querendo dizer o seguinte: para tomar uma decisão, tenha pelo menos 3 opções, tá? Todo comportamento é gerado por uma intenção positiva. O que isso quer dizer? É aquele velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio, tá? Então, assim, quando alguém vai ter um comportamento, esse comportamento ele foi gerado por uma intenção positiva. Mesmo que essa intenção positiva seja totalmente egoísta, mesmo que essa intenção positiva tenha sido algo que vai beneficiar única e exclusivamente a pessoa que está gerando esse comportamento. Porém, ele nasceu, sim, de uma intenção positiva, certo? O significado de uma comunicação é a resposta que ela provoca e não a intenção do comunicador. O que isso quer dizer? Segundo a PNL, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se eu falo algo para você e você não entende, a responsabilidade de você não entender é minha, tá? Então, se eu falo para você, cara, você tem que largar de ser burro, você não pode continuar fazendo isso. A minha intenção é fazer com que você mude o seu comportamento. Só que você, por ter usado palavras não muito bem selecionadas, você vai interpretar isso de maneira negativa. Poxa, o cara me chamou de burro, né? Então, o que isso quer dizer? Isso vai te gerar, né, uma resposta diferente da minha intenção. Então, nesse caso, você, independente da minha intenção, a resposta da comunicação foi negativa. Então, a comunicação não foi estabelecida de uma maneira muito correta, foi estabelecida de uma forma negativa. Tá? Então, para a PNL, o significado da comunicação é a resposta que ela gera. Pouco importa a intenção do comunicador. Então, se você quer uma resposta coerente com a sua intenção, você tem que alinhar os dois. Tá? Resistência é uma mensagem sobre o comunicador. O que é resistência? Se eu falo algo para você e você não entende, isso é uma resistência. Então, eu não consegui expressar o conceito de maneira correta para que você entendesse. E outra, se eu te explico o meu ponto de vista e você nem chega a respeitar o meu ponto de vista, nem entende, também a culpa é minha. Eu que não expliquei o meu ponto de vista de maneira correta, tá? Para que você possa ao menos entender para poder respeitá-lo. Não digo aceitar, eu digo entender, né? Porque os pontos de vista a gente tem a obrigação de entender e respeitar. Porém, a gente não precisa aceitar, tá? Se o que você está fazendo não está funcionando, fazer algo diferente. Se você quer cebola, plante cebolas. Se você quer batatas, plante batatas. Tá? Então, se você está fazendo algo, se você quer plantar cebola, mas você só está colhendo batata, então você tem que mudar algo no que você está fazendo.
Se você quer extrair um abraço de uma pessoa, você não vai chegar com uma bufetada na cara dela. Você vai chegar, oi, tudo bem e tal, prazer te conhecer, e vai dar um abraço, você vai extrair o abraço dessa pessoa. Tá? Então, se você está fazendo algo que não está funcionando, muda. Muda, tenta fazer alguma coisa diferente. Se você está fazendo algo com o seu cliente e isso não está dando muito certo, muda a sua abordagem, tenta uma técnica diferente, ou então para de usar a técnica e vai conversar com o cara, ou então para de conversar e deixa ele falando sozinho, e às vezes ele te dá alguma informação, alguma coisa, muda, sempre está mudando. Não está dando certo, é porque o que você está fazendo está errado, então muda. Você não precisa mudar o seu objetivo, você não precisa mudar a sua vontade, o seu desejo, mas você precisa sim mudar a maneira como você faz, certo? Não existe fracasso, apenas feedback. Você não fracassa, você não erra, você descobre uma forma de você não fazer aquilo, né? Então, se eu estou criando esse passador aqui, né? E eu aperto esse botão para frente e ele fica voltando para trás, então o que eu estou dizendo? Eu entendi que tem alguma coisa errada dentro disso daqui, então eu não falhei quando eu criei esse botão. Eu só tenho que mudar algo aqui dentro para que esse botão vá para trás e esse botão vá para frente, certo? Então, se você ainda não conseguiu alcançar o seu objetivo, você percebeu algo que você está fazendo errado. Então você descobriu como você não fazer aquilo, né? Se você está varrendo a casa, né, tentando varrer a casa com um rodo e não está varrendo muito legal, quem sabe se você tentar varrer a casa com uma vassoura, você consiga. Ou se você colocar um pano úmido no rodo, você também consiga, né? Então isso o que quer dizer? Você não fracassa. Se você tentou algo e deu errado, você descobriu a maneira de como não fazer. Pega aquela experiência, descobre o que deu errado e a próxima vez que você for tentar fazer algo, aquele erro você não vai cometer mais, certo? A variável mais flexível controla o sistema. O que isso quer dizer? É o chamado jogo de cintura. Se você está fazendo alguma coisa, você está sendo muito rígido, muito inflexível dentro do seu comportamento, dentro da sua fala, a tendência é que as pessoas não engajem com você dentro do processo, dentro do âmbito terapêutico. Então você tem que ter uma certa flexibilidade, não só dentro do âmbito terapêutico, dentro de qualquer tipo de relação social que você venha ter, qualquer tipo de interação social. Tá? Se você está tentando algo e o seu comportamento é extremamente duro e engessado, primeiro que você não consegue abstrair o seu comportamento para você poder pensar em outras coisas, né, de uma maneira diferente. E segundo, que se você tiver que conversar com as pessoas e querer que elas engajem dentro do seu processo, se você for muito duro, muito rígido, você também não vai conseguir isso, tá? Tudo que o ser humano pode fazer pode ser modelado. Isso parte do pressuposto de que já que somos membros fisiologicamente idênticos da mesma espécie, né? Então o que um membro da espécie consegue fazer, todos conseguem fazer. Se um macaco consegue descascar uma banana, partes do pressuposto que todos os macacos conseguem descascar uma banana. Se um ser humano consegue subir uma escada, partes do pressuposto que todos os seres humanos conseguem subir uma escada, tá? Então é isso que esse pressuposto quer dizer. Tudo que o ser humano pode fazer pode ser modelado. Então se todo mundo consegue fazer, se o ser humano consegue fazer, se eu buscar, né, o como esse ser humano faz isso, eu posso estruturar isso dentro de uma parte sistematizada, tá? Para que outros seres humanos façam exatamente a mesma sistematização e consigam exatamente o mesmo objetivo. Ou seja, se você quer ser presidente dos Estados Unidos, pegue tudo que o Barack Obama fez, ou então o que o... Qual que é o nome? Trump. Partezinha vai ficar em preto e branco. Ou então pega tudo o que o Trump fez desde o momento que ele nasceu até hoje, tudo como é o comportamento dele, o que ele estudou. Repitam exatamente tudo da mesma forma que vocês também vão ser presidentes dos Estados Unidos, tá? Se é possível para o mundo, é possível para mim. Eu pulei a explicação. Então aquela parte da escada, do macaco descascando a banana, é a explicação disso daqui, tá? Então se o mundo acredita que é isso mesmo, gente. Acho que vou fazer um corte aqui, vai ficar melhor.
Se é possível para o mundo, é possível para mim. A partir do momento que o mundo inteiro acredita que determinada ação, que determinada atitude pode acontecer, né? Que determinada ação, que determinada atitude é possível, então isso fica mais fácil para os outros seres humanos fazerem. Um exemplo que eu gosto de citar bastante é que antigamente era impossível você conceber a ideia de que um carro ia viajar na velocidade do som, né? Porque em 1920 os carros eles andavam mais ou menos 20, 22 km por hora, eu acho que era isso, se não for um pouco menos, né? Porém, há alguns anos atrás fizeram experiências de um carro com a propulsão de um motor de um jato e ele conseguiu romper a barreira do som, um carro, né? Foi mais rápido do que a velocidade do som. Então, isso, a partir do momento que esse primeiro carro rompeu a barreira do som, o pessoal pensou, eita, cara, realmente é possível um carro romper a barreira do som. Então é isso que quer dizer. Eu iria um pouco mais longe, abrindo aspas aqui. Se você pegar o Bolsão das Ideias, se você pegar a teoria da biblioteca kástica, se você pegar a questão do inconsciente coletivo, né, de Jung, você vai ver o seguinte, se a humanidade inteira acredita que é possível, o inconsciente coletivo da humanidade força todo mundo a ir em direção àquele tipo de conhecimento. Porém, se a humanidade inteira acredita que é impossível, o inconsciente coletivo da humanidade conduz todos para acreditarem que aquilo não é possível, tá? Então demanda um esforço muito maior, porque é a mesma coisa. Você está em uma família, né, que acredita que o céu é preto, né? O céu é preto, não importa se está de dia ou se está de noite. Então toda a sua família acredita que o céu é preto. Enquanto você está envolvido dentro daquele ambiente, é muito difícil você acreditar que o céu é de outra cor. Porém, quando você sai dessa família, tem um relacionamento com uma pessoa, casa com uma pessoa, aí você começa a conviver com uma outra família que acredita que o céu é preto à noite e azul de dia. No momento, você vai ter uma certa resistência no início. Depois, você vai estar vendo que outras pessoas acreditam naquilo e estão explicando, então isso passa a ser possível para você. Só uma pequena analogia que eu utilizei, tá? Não vamos fazer nada de astrofísica, eu sei que o céu, da cor do céu é reflexo do mar e tal, mas é só um exemplo para vocês poderem entender essa citação, ok? A energia flui para onde a atenção está. O que isso quer dizer? A minha atenção agora, ela está em ministrar essa aula, gravar esse vídeo, dar essa aula para vocês. Então toda a minha energia está focada para isso. Se a minha energia tivesse para poder estar mexendo no telefone, né, se a minha atenção tivesse para poder estar mexendo no telefone, toda a minha energia estaria para onde está a minha atenção. Eu estaria focado em mexer no telefone. Então isso quer dizer o seguinte, né, se você foca realmente em alguma coisa, toda a sua energia vai através daquele foco. Isso, dentro do âmbito terapêutico, é muito interessante, porque quando você descobre o foco da pessoa que você está querendo ajudar, querendo tratar, você vê que toda a energia da pessoa está indo para aquele foco. E ela não tem energia para conseguir outras coisas, ela não tem energia para tentar outras coisas, ela não tem energia para poder estar tentando mudar, tentando sair daquele pensamento. Tá? Bom, essa foi a aula de pressupostos. A gente vai começar daqui a pouco, a próxima aula a gente vai tratar de modelo de comunicação. Ok? Até daqui a pouco, pessoal.